estamos de volta. Good afternoon, boa tarde. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e eu vou estar aqui com vocês no segundo momento de revisão do dia, né? Nossa segunda aula de revisão. E essa aula é muito importante porque uma aula de revisão você pode fixar, memorizar melhor aqueles assuntos que você já está craque, aquele assunto que você achou mais fácil, você vai ver mais uma vez, a gente vai reforçar tudo que a gente falou nas aulas anteriores. E é um momento também para você atentar, prestar mais atenção nos detalhes daquele assunto que talvez você não esteja tão seguro assim, daqueles assuntos que você achou mais difícil. Então, quero fazer um combinado com vocês. Prestem bastante atenção, principalmente nesses assuntos que vocês estão com dificuldade. Quero até ensinar uma palavrinha em inglês para vocês. Quando a gente combina alguma coisa, a gente fala combinado, né? Em língua portuguesa. Em inglês, a gente fala deal. Can you repeat? Vocês podem repetir aí? Deal, deal. O que quer dizer, teacher? Combinado. Então, vocês vão prestar bastante atenção, né? Principalmente nesses pontos que merecem, né, mais uma revisão aí, ok? Deal, combinado? Deal. Então, antes da gente ir para nossa cartela, eu e a teacher Cláudia, a gente abordou muito sobre estratégias de leitura, né? Mais especificamente sobre duas delas. E por que as estratégias de leituras elas são tão importantes? Tanto na língua inglesa, como também na nossa língua materna, né? Em língua portuguesa. Porque às vezes nós estamos diante de situação que nós temos textos muito grandes para ler, para resolver, para responder. E a gente não tem muito tempo para ler o texto todo, para ler palavra por palavra, até mesmo em língua portuguesa. E essas estratégias, tanto skimming quanto scanning, elas nos ajudam a fazer uma leitura mais efetiva, mais objetiva e alcançar e conseguir extrair do texto aquilo que a gente está precisando para aquele momento. Tanto uma pergunta de uma avaliação em larga escala, que a gente tem falado muito, né? Aquelas avaliações diagnósticas, um vestibular, ou até mesmo você está lendo um jornal, você está lendo uma revista e tem curiosidade sobre algum detalhe. Essas estratégias podem te ajudar a encontrar essas informações, essas respostas de maneira muito mais rápida, sem que você precise ler todo o texto, né? E ler palavra por palavra. A gente falou na aula anterior sobre o skimming, que é aquela leitura, aquela estratégia que nos ajuda a obter a ideia geral do texto, o assunto central, a ideia. A teacher Cláudia falou lá sobre os cognatos, sobre as palavras-chave. E agora a gente vai revisar um pouco sobre o scanning. Vamos entrar aqui no scanning. E primeiro eu quero falar para vocês sobre o nome dessa estratégia de leitura, né? O scan, esse verbo em língua inglesa, significa varredura, significa examinar, esquadrinhar. E eu não sei se vocês já ouviram, eu creio que vocês já ouviram se alguém falando, vou escanear o documento. É quando a gente coloca o documento na impressora e aquela luz vai passando pelo texto inteiro, assim. A estratégia de leitura do scanning é isso, é passar os olhos no texto, mas não buscando uma informação específica, buscando agora detalhes, informações específicas, não buscando aquela informação geral do texto, né? Agora você está procurando uma data, um nome. Então vamos ler juntos aqui o conceito dessa técnica para a gente memorizar bem direitinho para a nossa avaliação. Vamos ler junto aqui o que significa o scanning. É uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Vocês estão vendo? A gente não precisa ler palavra por palavra do texto para entender e para conseguir essa informação específica. Isso acontece também até na conversação, no diálogo. Às vezes a gente fala uma frase e os alunos que estão aprendendo, eles falam, professora, eu não entendi nada, mas na verdade eles entenderam o que é a informação que eles precisam dar. Mas como eles não entenderam palavra por palavra, bate um desespero, eles professora, eu não entendi nada. Então não precisa se desesperar, não precisa entender todas as palavras do texto. Essa é uma das características principais do scanning. Vamos terminar de ler o conceito juntos aqui? Vamos terminar de ler. Consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas.
Então, quais são exemplos de situações que você usa o scanning? Vamos lembrar aqui. Quando você procura uma palavra no dicionário, você está usando o scanning. Por quê, teacher? Porque você está indo atrás de uma informação específica. Você abre o dicionário e já sabe o que você quer. Você usa quando, por exemplo, quando vocês forem aprovados no vestibular. Tá lá a lista, vocês vão lá com o dedinho assim na lista procurar o nome de vocês. Estão usando skimming? Não, vocês estão usando scanning, porque vocês estão procurando ali uma informação específica. Uma lista no número de telefone, né? E também, por exemplo, vocês abrem o jornal, vocês olham o título, sobre o que está falando, né? Isso tudo é o scanning. Então, vamos ler mais uma vez aqui o conceito junto, só para a gente fixar e memorizar bem direitinho. O scanning é uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra. Consiste em uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas, ok? Então, agora a gente vai mostrar um vídeo para vocês, tá? Sobre umas marcas tipográficas, tá? Que são os recursos visuais que a gente tem no texto. Eu primeiro vou colocar o vídeo sem falar nada para que vocês observem. E aí depois vou comentar e a gente vai ver o vídeo de novo juntos, ok? Let's go! Ok, então nós vimos aí um vídeo com alguns exemplos de marcas tipográficas, mas o que é isso, teacher? São alguns recursos visuais no texto que nos ajudam, né, a identificar o que a gente precisa saber. Eles são facilitadores, né, e o Solomon, ele tá vendo aí com a lupa, ó, passando o scanner aí nessa folhinha que ele tá lendo, é isso que é o scanning. E essas marcas, geralmente, elas podem vir de várias maneiras diferentes. Elas podem ser gráficos, imagens, figuras, e aqui nós vamos mostrar algumas para vocês, né? Para a gente ver o que são essas marcas no texto, esses facilitadores que eu olho e eu consigo ter uma pista. Então, a primeira são as keywords. Keywords. O que são keywords? São as palavras-chave. As palavras-chave geralmente vêm na pergunta e repetem várias vezes no texto. Elas refletem o assunto do texto, né? Elas mostram o que o texto está falando. Então, a gente tem que prestar muita atenção naquelas palavras que se repetem muitas vezes, porque elas querem dizer alguma coisa, ou o assunto principal do texto, ou uma informação específica. Elas são as palavras-chave, ok? Vamos lá, então. A gente tem que prestar atenção também, gente, nas keywords, né? Nas palavras-chave e também nos números que aparecem, nos numbers. Por quê? Os numbers, eles podem estar mostrando aí uma data, a quantidade, né? Até quando eu falo em problemas matemáticos, eles podem trazer alguma informação muito importante. Você olha ali, por exemplo, numa data, pergunta numa biografia, qual foi a data de nascimento do autor em questão? Você olha diretamente onde tem um número, porque isso é fazer o scanning, procurar uma informação específica. Então, nós já vimos aí keywords, palavras-chave, numbers. Vamos ver mais alguns tipos aqui de marcas tipográficas, né? Nós temos também aí no texto as palavras, né? Colocamos aí mais uma vez as palavras-chave e os números para a gente fixar bem, que a gente precisa atentar para eles. E nesse caso vieram destacados, né? Vieram em outras cores. Quando uma palavra está em outra cor em um texto, quer dizer que precisa de mais atenção para ela, né? Eu preciso prestar mais atenção porque tem alguma informação muito importante ali que eu não posso deixar passar. Então, a gente já viu keywords, palavras-chave, numbers, as palavras destacadas por cores. E nós também temos aqui os tipos especiais de letras. O que seriam os tipos especiais de letras? Quando as palavras vêm em negrito, né? Em itálico. O negrito é aquele mais escurinho. O itálico é quando
a palavra vem mais assim, inclinada. Quando a palavra está em caixa alta. O que é caixa alta, teacher? O texto está todo normalzinho entre maiúsculas e minúsculas e de repente é uma palavra toda em letra maiúscula. Isso é caixa alta. Preste bem atenção. Então, esses são os nossos recursos, né? As marcas tipográficas que nós precisamos atentar na hora que nós estamos interpretando um texto. Tá bom? Tudo bem? Então, agora a gente vai ler mais uma vez um conceito de scanning juntos, né? O que significa o scanning? Vamos ler aqui junto, passar aqui a lupinha para ver o que significa. Ver mais uma vez esse conceito para a gente memorizar porque a gente precisa, ok? Então, o scanning é isso, é uma varredura no texto procurando detalhes específicos, tá bom? Então, tá aqui o nosso conceito mais uma vez. O processo de scanning é muito útil para encontrar informações específicas de um número de telefone numa lista, um nome, uma palavra no dicionário, uma data de nascimento ou de falecimento numa biografia, um endereço ou a fonte para a resposta de uma determinada pergunta, tá bom? Só para fixar aí tudo que a gente já viu, já reforçou. Geralmente nas avaliações, nas atividades, a gente coloca um texto e uma pergunta no final. Para eu achar essa resposta aí no texto, eu vou usar o scanning, porque eu já vou direto lá no texto onde eu vou ter essa informação, ok? Let's go ahead, vamos continuar então. Nós temos aqui algumas dicas para uma leitura mais efetiva. O que é uma leitura mais efetiva? Mais eficaz, uma leitura melhor, onde eu posso ter mais interpretação de texto, né? Então, quebrar o hábito de ler palavra por palavra, aquilo que nós conversamos. Eu não preciso saber o significado de todas as palavras para entender a informação que eu preciso, como diz a nossa teacher Cláudia. Ignore quando você vê uma palavra desconhecida. Fique tranquilo e não se sinta na obrigação de saber o significado de todas as palavras. Foque na informação da pergunta, na informação que você quer encontrar, tá bom? Usar o seu conhecimento prévio sobre o assunto. O que é conhecimento prévio do assunto? É aquilo que você já sabe sobre o que o texto está abordando. Porque imagina só, com todas essas pistas, as marcas tipográficas, os falsos cognatos, os cognatos e mais aquilo que você já ouviu falar sobre o assunto, às vezes nem é na sala de aula, na sua vivência mesmo, na internet, isso aqui eu já ouvi falar. Juntando esse assunto, esse conhecimento prévio com todas essas dicas, você vai ter uma interpretação de texto mais rápida, né, mais eficaz. Então, não tenha medo de usar aquilo que você já conhece sobre o assunto, tá bom? Nossa próxima dica, vamos lá então, nós temos mais dicas aqui. Dominar as estratégias que fortalecerão esse processo. E como é que eu domino essas estratégias? Praticando o hábito da leitura. Leia mais. Sempre que você tiver oportunidade, pratique o hábito da leitura, tá? No seu tempo livre. Dessa maneira, as estratégias vão fluir de maneira mais rápida e de maneira mais natural. Não só nas provas, mas também no seu dia a dia. Ok? Vamos lá continuar com as nossas dicas. Prestar atenção em que o contexto está colocando, né? Prestar atenção no que o contexto está abordando ali. Quem está falando? É no passado ou no presente? Aonde está acontecendo o texto? Qual é o ambiente? Todas essas pistas também, o contexto, né? Aonde está acontecendo, quem está falando, qual é a faixa etária dos personagens, se for uma história. Isso tudo vai te ajudar a interpretar melhor o texto, tá bom? Então vamos lá para mais dicas. Fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Então, o texto está no passado, como a gente vai estudar mais na frente sobre os contos. É no passado, é no futuro. Então, o que você pode usar da gramática desse texto para lhe ajudar e te favorecer na interpretação do texto, ok? Então, essas foram algumas dicas para melhorar aí as estratégias de leitura. E agora nós vamos revisar mais um assunto que é muito importante, o assunto da língua inglesa, né? Do alcance dela, como
uma língua global. E para começar, a gente vai relembrar o conceito de língua franca. Será que vocês lembram o que é uma língua franca, do que se trata? Vamos ler juntos aqui? Uma língua franca é uma língua usada como meio de comunicação por pessoas cujas línguas nativas são diferentes. Uma língua franca é uma língua que você aprende conscientemente, porque você precisa, porque você quer. É um idioma de contato. Então, com as novas legislações da educação, a BNCC, a língua inglesa passou a ser considerada aqui uma língua franca, que é justamente isso, uma língua que é falada não só pelos nativos, mas por diversas pessoas em diversos lugares do mundo. Nós aqui no Amazonas estamos falando, estamos aprendendo, justamente por isso ela é uma língua de alcance global, é uma língua de contato que a gente aprende conscientemente, porque a gente quer e porque a gente precisa. Isso é uma língua franca, ok? Então, vamos ver aqui alguns aspectos da língua inglesa como língua franca. Vamos lá. É a língua oficial e segunda língua em muitos países. Então, a segunda língua, por exemplo, ali nas Filipinas, em Malta, a língua oficial ali na Inglaterra, na Austrália. A língua inglesa, ela está presente em muitos países, tanto como a língua oficial, como a segunda língua, né? Ela é encontrada em grande parte dos produtos, sejam físicos ou não. Filmes, séries, livros, jogos e músicas. Como nós temos falado, a língua inglesa ela está no topo, em primeiro lugar, da mídia mundial. No cinema, nos aplicativos, nas redes sociais, nas músicas. As músicas em língua inglesa têm um alcance muito maior do que nas outras línguas. Então, ela está presente na mídia, né? Em tudo que a gente consome. Eu tenho certeza que você sabe qual é o filme Frozen, e essa palavra em inglês, né? É porque a gente, de tanto ouvir na mídia, a gente já vai se habituando com essas palavras em língua inglesa, que começa a fazer parte do nosso dia a dia, por esse alcance que ela tem, tá bom? Então, vamos continuar lendo aqui. É um meio de comunicação mundial, como nós já falamos, né? Em todo lugar que você vá, se você souber falar inglês, você vai conseguir se comunicar, porque ela é um meio de comunicação mundial, ok? Vamos, let's go ahead. É a língua internacional de viagens e negócios, né? As relações internacionais, aqui mesmo na Zona Franca, nós temos aí inúmeras multinacionais. E se você souber, né, falar inglês, você tem uma chance a mais aí. E é um atributo essencial para ingressar no mercado de trabalho. Isso nós falamos muito durante as aulas, que antes era um diferencial e hoje falar língua inglesa é necessário. Não é mais uma coisa assim que te dá um diferencial, porque muitas pessoas, por conta dessa importância, por conta desse alcance, estão atrás de se aprofundar, de estudar a língua inglesa, e é por isso que nós estamos aqui sempre motivando vocês a estudarem não só na turma, não só na sala de aula, mas fora dela também, né? Estudando, pesquisando, ouvindo música, assistindo filme em inglês. Isso com certeza é muito importante para o aprendizado de vocês, tanto na sala de aula como na vida de vocês enquanto sociedade, fora da sala de aula. E agora nós vamos ver um vídeo com alguns países que falam a língua inglesa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, memorizem o nome dos países. Como a gente falou, existem muitos países em diversos continentes que falam a língua inglesa, tanto como a língua oficial, como a segunda língua. E nós vimos, né, até algumas curiosidades de alguns deles, e nós vamos revisar. Eu peço que vocês estejam bem atentos, prestem bastante atenção. Tá bom? Nós vamos passar o vídeo aí 2 vezes para que vocês consigam assistir e memorizar, beleza? Let's go! A Austrália fica na Oceania, mas cobre uma parte tão significativa do continente que ele também é chamado de continente australiano. Apesar de ainda existirem algumas tribos aborígenes que falam línguas locais, o país tem como língua oficial o inglês desde o século XVIII. A Nova Zelândia tem como língua oficial o inglês.
e adicionalmente algumas tribos falam línguas nativas, como o Maori. Uma das maiores atrações da Nova Zelândia é a natureza. As grandes montanhas, vastas florestas e praias paradisíacas. Curiosidade: algumas dessas paisagens já foram cenário do longa-metragem Senhor dos Anéis. Canadá. Mesmo que a maior parte do país tenha como língua oficial o inglês, ele é um país bilíngue. Isso porque uma parte do país fala francês. Índia. Apesar de existirem idiomas locais, a maior parte das pessoas fala inglês no dia a dia, com a família, no trabalho, nas escolas, etc. A Austrália fica na Oceania, mas cobre uma parte tão significativa do continente que ele também é chamado de continente australiano. Apesar de ainda existirem algumas tribos aborígenes que falam línguas locais, o país tem como língua oficial o inglês desde o século XVIII. A Nova Zelândia tem como língua oficial o inglês, e adicionalmente algumas tribos falam línguas nativas, como o Maori. Uma das maiores atrações da Nova Zelândia é a natureza. As grandes montanhas, vastas florestas e praias paradisíacas. Curiosidade: algumas dessas paisagens já foram cenário do longa-metragem Senhor dos Anéis. Canadá. Mesmo que a maior parte do país tenha como língua oficial o inglês, ele é um país bilíngue. Isso porque uma parte do país fala francês. Índia. Apesar de existirem idiomas locais, a maior parte das pessoas fala inglês no dia a dia, com a família, no trabalho, nas escolas, etc. Ok, então nós vimos aí mais uma vez os países que falam língua inglesa, né? Nós vimos que alguns deles têm outro idioma também, como é o exemplo do Canadá. O Canadá fala a língua inglesa as a first language, como a primeira língua, mas também fala o francês, né? Vimos também a Índia, que apesar de ter outros dialetos, outros idiomas, o idioma principal lá, né, é a língua inglesa. Então são vários países e eu espero que vocês tenham aí lembrado, memorizado, né? Então vamos só revisar o que a gente viu hoje na nossa aula, tá? Nós vimos aí o scanning, mais uma vez reforçando para vocês a diferença dele. Enquanto o skimming, ele me ajuda a tirar uma ideia geral do texto, o scanning, esse verbo significa, lembra que eu falei, uma varredura, né? Até um significado assim mais profundo, significa esquadrinhar, examinar. Então é olhar mesmo, passar os olhos no texto, fazer esse scanner aí, como a gente fala, vamos escanear um documento para tirar informações específicas, detalhes, né, como datas, nome de alguém, a própria resposta da pergunta, né, que eu estou querendo achar. E também vimos a língua inglesa como língua global, como nós falamos, está presente na mídia, no nosso dia a dia, nas redes sociais, ela vem se tornando mais comum, o alcance dela chega aonde quer que nós estejamos e é por isso que é muito importante o estudo, o aprofundamento nela, né? Então estudem bastante, tenham muito contato da maneira que vocês puderem com a língua inglesa, que vocês só têm a ganhar, ok? Então, nossa aula fica por aqui. Thank you so much, obrigada pela participação de vocês, desejamos uma ótima prova e um ótimo weekend. Ok, bye bye, thank you.